Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Melo e falo aqui com vocês. Na live de hoje teremos uma convidada especial, a doutora Micaele Colombini Teixeira, da Universidade Federal do Espírito Santo. E nós vamos conversar sobre o acervo inédito do cronista Rubem Braga, nascido em Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. Hoje, dia 18 de dezembro, às 19 horas, a última live de 2024. Aproveito para aqueles que desejam ajudar o financiamento do canal, que eu vou deixar o link do Apoia-se, que é a campanha de financiamento, que também ajuda os produtores de conteúdo a financiarem as despesas. Também aproveito para dizer e comentar que o canal Humanitas oferece uma grade de cursos de capacitação científica para aqueles que desejam entrar no mestrado ou no doutorado e continuarem aperfeiçoando a sua escrita acadêmica. Eu peço licença para apresentar a doutora Micaele Colombini, da Federal do Espírito Santo. Ela é doutora em letras pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Espírito Santo. É mestre em letras, estudos literários pela Universidade Federal de Viçosa e graduada em letras com licenciatura em português e literaturas de língua portuguesa por esta mesma instituição. Seus interesses perpassam a literatura em geral, com ênfase especial no cronista Rubem Braga. Ela é autora do livro Rubem Braga, um cosmopolita feito à sua província, 2017. E também integra a Academia Cachoeirense de Letras, a cadeira número 14. Ela é professora efetiva da Rede Estadual do Espírito Santo e atua na Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro do Itapemirim, como supervisora escolar. O Instagram da pesquisadora Micaele é @Micaele Teixeira Colombini. Bom, eu sempre inicio a conversa aqui no canal apresentando os convidados e também eu falo um pouco aí sobre a bagagem dos pesquisadores, os pesquisadores que produzem, né, artigos científicos, teses e dissertações. Recentemente, a pesquisadora Micaele defendeu a sua tese de doutorado. E nós poderíamos falar aqui, Micaele, um pouco sobre a sua trajetória acadêmica como pesquisadora na área de letras. Isso facilitaria o público aqui ouvinte a conhecer melhor o seu percurso e a sua rotina de leituras e estudos, que teve início na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Bom, eu tive a honra de conhecer a pesquisadora Micaele em uma das aulas aí sobre crítica genética, né? E ela se interessou pelo assunto, sobre a pesquisa em arquivos. Depois ela enviou um e-mail para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais esse conhecimento da crítica genética. Então, foi um momento muito oportuno naquele período. Micaele, fique à vontade para falar um pouquinho sobre a sua bagagem como pesquisadora. Muito obrigada. Então, em 2009, eu ingressei na Universidade Federal de Viçosa, e entre 2010 e 2011, eu fui integrante do PIBID, que foi um projeto de extensão de iniciação à docência. Entre 2011 e 2012, eu desenvolvi um projeto de pesquisa que se intitula Espaços Íntimos, Espaços Públicos na narrativa de Joaquim Manuel de Macedo, em que eu analisei os espaços públicos e privados no romance A Moreninha, de 44. Em 2013, eu graduei, e na minha monografia eu dei continuidade ao meu projeto de iniciação científica, estendendo as minhas análises para a obra O Moço Loiro, também do Joaquim Manuel de Macedo. O meu primeiro contato com a obra do Rubem Braga foi em 2012, na graduação. No entanto, considerando que eu cresci em Cachoeiro, Braga já era uma figura conhecida por conta das referências que se tem ao cronista na minha cidade, como o Teatro Rubem Braga, o bairro Rubem Braga, a Casa dos Braga, né, que hoje é um museu que conta um pouco da história da família, tem a Bienal
a Bienal Rubem Braga, né, que é um evento cultural, entre outras referências. No mestrado, eu analiso crônicas da obra Crônicas do Espírito Santo, de Rubem Braga, buscando apreender a visão do cronista sobre a sua terra natal, pensando a maneira pela qual o cronista leu a cidade. A gente percebe que há um movimento de Rubem Braga em direção a Cachoeiro, que é a sua cidade natal, que transcende a escrita. Aprovada em 2015, contemplada pela Lei Rubem Braga em 2016, a minha dissertação, que se intitula Rubem Braga, um cosmopolita feito à sua província, resultou em uma obra publicada pela editora Cachoeiro Cult em 2017. Então, professor Cristiano, essa é um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Interessante, porque você percorre toda a obra de Rubem Braga, desde aí da fase imatura até a fase mais madura. Eu tive conhecimento de Rubem Braga numa disciplina que eu fiz do mestrado como um aluno especial sobre crônicas de viagens. Naquele período eu li as crônicas publicadas pelo próprio Rubem Braga quando ele visitou a Itália. Ele foi correspondente na Força Expedicionária Brasileira. E aí eu passei a tomar conhecimento maior do escritor. Né? E também eu li as crônicas de Cecília Meirelles, de Mário de Andrade, de Alcântara Machado, dentre outros escritores. Agora, Marielle, eu passo aqui para a segunda questão, que toma mais contato aí com o seu objeto de pesquisa, que é o jornal Correio do Sul, correto? Você poderia comentar um pouco como surgiu o seu interesse em desenvolver esse recente estudo que você defendeu na Universidade Federal do Espírito Santo sobre as crônicas publicadas no jornal que o próprio Rubem Braga e os irmãos fundaram, né, no sul do Espírito Santo? Alguns dados serão relevantes para que o público ouvinte também possa compreender melhor, de forma contextual, o seu interesse pela investigação acerca do arquivo do escritor capixaba. Fique à vontade. Uhum. Falar um pouquinho do meu primeiro contato com o Correio do Sul, né, como que se deu. Eu estava finalizando o mestrado na UFV, Universidade Federal de Viçosa, quando uma amiga, Maria Elvira Tavares, em uma conversa telefônica, sugeriu que eu analisasse o Correio do Sul caso eu ingressasse no doutorado. Os impressos, até então, que faziam parte do acervo privado de Paulo Henrique Tchendo, foram doados ao Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, onde foram restaurados, microfilmados e digitalizados. A pedido de Igner Mansur, que é marido de Maria Elvira, o Arquivo Público me enviou parte dos microfilmes, né, de 1928 e 1929, salvos em CD-ROM. Quando eu ingressei no doutorado na UFES, no segundo semestre de 2020, eu cheguei aí no arquivo para consultar o acervo do jornal. Mas, diante da distância, dos poucos avanços que eu tinha na pesquisa, ao ter que me deslocar para Vitória, ainda mais que nem sempre eu podia estar no arquivo por conta do meu trabalho, o Arquivo Público, muito gentilmente, me cedeu os microfilmes salvos em pendrive para que eu pudesse dar sequência, né, à minha pesquisa da minha cidade, de Cachoeiro. É importante falar aqui, Cristiano, que o Paulo Henrique, o Igner, a Maria Elvira são figuras assim, muito importantes na cidade, até por conta desse cuidado, dessa atenção que eles dão à preservação da memória de Cachoeiro. E aí eu não sei se ficou claro, mas a princípio, morando em Viçosa, quando o arquivo me envia esses impressos, eles me enviam 1928 e 1929. Quando eu vou ao arquivo, eu percebo que tem 30, 31, 32, 33 e 1934 e 35. Então, eu começo esse processo de digitar esse material. Então, ficava inviável. Aí, sim. Que bom que o arquivo me cedeu esse material, isso eu pude avançar a minha pesquisa. Interessante. Durante o mestrado, você também estudou o autor Rubem Braga, inclusive você publicou uma obra posteriormente à dissertação, né? A pesquisa foi desenvolvida durante o mestrado, ele ajudou
no doutorado? É uma pergunta. E o que pode ser citado e aproveitado? Com certeza, né? No mestrado, eu li a biografia do Rubem Braga, de Marco Antônio de Carvalho, que se intitula Rubem Braga, um fazendeiro do ar. Nesse livro, o autor, ele dedicou um capítulo ao Correio do Sul. Então, a partir dessa obra, que se tornou uma importante referência nos meus estudos sobre Rubem Braga, tanto no mestrado como no doutorado, eu tive conhecimento do jornal Correio do Sul, né? Além disso, no doutorado, elementos da vida do Rubem Braga já eram conhecidos, né? Graças às leituras. E o Rubem Braga, ele iniciou a contribuição que ele fez, ele fundou o jornal junto com os irmãos, né, o Jornal Correio do Sul. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o jornal. O que nós encontramos nesses datiloscritos, nesses materiais impressos que você, inclusive, tirou fotos, e eu li a sua tese e admirei muito a questão metodológica, a questão sistemática que você, inclusive a compilação desses datiloscritos que você faz e também interpreta eles. Fica à vontade. Então, para poder falar dessa contribuição né, no Correio do Sul, eu vou voltar um pouquinho no tempo. A biografia do Rubem Braga, escrita pelo Marco Antônio de Carvalho, traz que Rubem Braga teve um desentendimento, né, um problema com o seu professor de matemática, quando ele estudava no Pedro Palácios, uma escola aqui de Cachoeiro, né, que não existe mais. O Pedro Palácios era o colégio de Rubem há 6 anos, e por conta desse desentendimento, ele decidiu não voltar mais àquele colégio. Como não havia outro colégio secundário em Cachoeiro, né, só havia uma saída. Ele devia completar os estudos fora. Foi nesse contexto que Rubem Braga vai viver no Rio de Janeiro, em Icaraí, Niterói. De lá, a convite dos irmãos, o Rubem inicia a sua colaboração no Correio do Sul. O diretor e o gerente do jornal eram irmãos de Rubem Braga, né? E aí, falando um pouquinho do jornal em si, em 1928, o jornal era publicado 2 vezes por semana, mas a partir de abril de 1929, ele deixa de ser um bissemanário e passa a ser publicado 3 vezes por semana. O jornal ele foi fundado em 30 de junho de 1928, foi um periódico que circulou em Cachoeiro, passou por vários donos. Os seus últimos exemplares são datados do ano de 2000. A ideia da minha pesquisa foi desvendar as raízes, né, de um estilo que conciliava a objetividade do jornalismo com a expressividade da literatura, demonstrando a força expressiva da linguagem literária no jornalismo. Interessante. E creio também que esse jornal teve um viés político, né? Um viés que ele se posiciona, inclusive nas crônicas que você interpreta como Eutanásia, dentre outras que você... E essa aproximação do Rio, Cachoeira do Itapemirim, né? Que é o Rio Itapemirim, que dá nome à cidade, né? O meu pai é capixaba, e eu conheço bem o Espírito Santo. Meu pai é de Iguaçuí. Eu conheço Guarapari, eu conheço Vitória, eu conheço bem essa região. Eu fui quando era adolescente, né? Então, ainda tenho na memória algumas passagens assim na minha cabeça. E a próxima questão, Michaele, o que foi possível desvendar a partir da sua investigação dos impressos do Correio do Sul? O que foi possível desvendar? Aspectos como a autoria, as influências ideológicas, as práticas jornalísticas da época, compreender o contexto histórico em que os textos, né, publicados pelo Rubem foram produzidos, né? A análise desses textos publicados pelo Rubem Braga permite reavaliar a sua produção inicial, que é quando eu falo das raízes, né, das origens, desse Rubem Braga que tinha 15 anos, quando deu início, né, à sua trajetória.
Então, é isso, a ideia é contextualizar esses textos com o período, né? E dessa forma ter um maior entendimento da obra. Interessante. E nos impressos do jornal Correio do Sul, você também encontrou elementos que seriam encontrados nas crônicas de Rubem Braga, em sua fase adulta. Uhum. Fale um pouco sobre isso. Uhum. Não, a gente consegue perceber que alguns elementos se repetem, né, que estão presentes nos primeiros textos de Rubem e se mantêm na vida adulta dele. Por exemplo, a ironia, a questão da política, um olhar crítico, sensível, mas também afetivo sobre a realidade, o humor, temas do cotidiano, são elementos que já estavam presentes. A gente percebe que, com o passar do tempo, o Rubem Braga ele vai incorporar na sua escrita elementos literários, né? Então, você percebe a crônica transcendendo a função jornalística. Interessante você dizer isso, porque é possível, então, ler as crônicas da FEB com esse olhar que você já fez anteriormente. Você já leu as crônicas da FEB ou ainda não chegou a ler? Algumas. Algumas você chegou a ler. Sim. Bacana. E agora, assim, eu vou te perguntar aqui, já que estamos conversando sobre os arquivos literários de alguns escritores, em especial o de Rubem Braga, eu gostaria que você dissertasse um pouco sobre o conceito de arquivo, né? Ou seja, o que traz esses autores que você discute de uma forma muito contundente, né? De uma forma muito... e também problemática. Você cita Nietzsche, você cita Foucault, você cita esse outro autor que você aqui menciona, que é o Russo, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse conceito de arquivo literário. Uhum. Eu vou trazer aqui a noção de arquivo do Russo, né? O arquivo, para esse estudioso, pode ser compreendido como um documento conservado, né? Que é utilizado para estabelecer a materialidade dos fatos históricos, ações históricas, né? Então, quando você pensa no documento presente em arquivo, seja ele original, seja ele uma cópia digital ou escrito, constitui um material fundamental para reconstrução e análise de eventos passados, né? Os arquivos pessoais de escritores, né, por exemplo, Rubem Braga, oferecem uma fonte rica de informações sobre a vida e a obra do autor. Então, você consegue ir além. Eu acho que você chegou a ler aquele livro da Arlette Farge, que é O Sabor do Arquivo. Eu gostei muito desse livro. Quando eu pesquisei o acervo inédito do escritor Lima Barreto na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e eu tive que realizar essa compilação de parte das crônicas também inéditas, que a Lilia Boris Schwartz chegou a publicar algumas crônicas, mas outras são inéditas. Inclusive, existe uma delas que eu trabalhei num artigo sobre o papel do professor, e Lima Barreto escreve isso em 1905. E ele tinha aí seus 25, 24, 25 anos, sabe? Assim, numa força intelectual, assim, uma visibilidade que ele traz, e também por um olhar um pouco rancoroso, porque ele tomou bomba na Politécnica, né? O professor dele, o Lucínio, que era o professor de aritmética, né? Fez com que o Lima reprovasse, né, na disciplina dele. Então, esse olhar do Lima em relação ao papel do professor é um olhar um pouco saudosista, um pouco rancoroso também. E mais interessante ainda é pensarmos também que os datiloscritos, existe um trabalho de interpretação que você utiliza, aqui fugindo um pouco aqui do nosso roteiro, mas você utiliza, inclusive, um documento do Arquivo Nacional para fazer essa compilação. Uhum. Você enviou esse documento para mim, né? Um documento de 3 ou 4 laudas. Uhum. Que são as normas, né, de transcrição. Sim. Facilitou bastante no momento da digitação desse arquivo. Bacana.
E em relação ao contexto histórico, porque essas crônicas são publicadas no jornal Correio do Sul em 1928 e 1930. E foi bem no período que o Mário de Andrade também estava viajando pelo norte e nordeste do Brasil, quando ele publicou O Turista Aprendiz. Foi de 27 a 29, né? Olha que coincidência. Existe uma preocupação por parte do Rubem Braga em circunscrever as crônicas publicadas, ou seja, esse manancial histórico, né? Como você percebeu isso, né? Quais são as crônicas que isso ocorre? Uhum. Antes de responder a essa questão, você traz aqui, Cristiano, essa coincidência com o Mário, né? E eu também percebo essa relação com o Lima também, né? Quando você fala desse problema, desse desentendimento com o professor, a gente vê que tem algo em comum entre os dois escritores. Mas, voltando aí à sua questão, né? A questão do contexto histórico, né? Essa preocupação do autor, se existia alguma preocupação do autor, com certeza. Né? O jornal Correio do Sul, ele refletia as transformações sociais, econômicas, políticas da época. E aí eu poderia listar inúmeras crônicas que trazem isso. Por exemplo, Os Testes, que foi publicado em maio de 1929, né, já que você trouxe a questão aí do professor, né, da educação. Rubem Braga, nessa crônica, ele se revela um defensor da modernização do ensino no Espírito Santo, né? Ele demonstra um profundo conhecimento sobre as tendências educacionais na época. Tem outro texto também, que é Para um Brasil Melhor, né? Esse texto, o tema também é a educação, e nele Rubem Braga celebra os avanços do Estado, do Espírito Santo, destacando os esforços desse governo para erradicar o analfabetismo, modernizar as escolas. Então, você percebe um Rubem Braga, mesmo muito novo, né, aqui em 1929, com 16 anos, muito preocupado. E é sobre essa palavra que nós vamos pular agora para a próxima questão, que são as preocupações. Quais são as preocupações do Rubem Braga em relação aos temas que ele aborda? Fique à vontade. Então, como eu disse, grande parte, né, grande número dos temas que foram abordados pelo Rubem Braga relaciona-se a questões políticas, sociais, do tempo em que ele viveu, né? Ele tinha uma preocupação que a gente observa mais tarde em outras obras, por exemplo, no livro Crônicas do Espírito Santo, que eu analisei no mestrado, a gente também vê essa preocupação com o desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo, né? Então, assim, a educação é um tema recorrente. Ele também demonstra uma preocupação em relação à dependência econômica do Estado do Espírito Santo em relação ao café, né? E alerta para os riscos de uma monocultura. Então, ele reconhece o potencial do Espírito Santo, que fica ali focado no café. Ele também parece estar muito a par da produção cultural de sua época, né? A estudiosa Ana Carla Dubiela, ela até fala que impressiona a desenvoltura de um rapaz, né, um rapazola de 16 anos, que fala de escritores, livros, movimentos literários, ele fala com muita maestria, né? Interessante, porque a crise do café foi em 29, então ele já está preocupado com a questão do café no Espírito Santo, isso em 28. Uhum. E tomando partido, ele era como um intelectual orgânico, né? Nos moldes de Gramsci, ou seja, que é aquele intelectual que não é de gabinete, mas que a proposta das crônicas era deixar contribuições, provocar o público leitor, e de fato, essa recepção do público leitor, eu sei que seu trabalho não alcançou esse tipo de estudo,
mas também é um estudo a ser feito, né? A recepção dessas crônicas. Quem lia essas crônicas de fato? Quem são as pessoas, né, que estão aí comprando o jornal Correio do Sul e lendo essas crônicas? E nós passamos agora para uma pergunta um pouco mais metodológica, um pouco mais científica, mas eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as dificuldades e desafios enfrentados na compilação dos datiloscritos, já que você menciona que são páginas amareladas, e eu mesmo pude verificar nas fotografias que você reproduz na sua tese. Então, comente um pouco sobre isso, essa questão das dificuldades e desafios. Uhum. O primeiro desafio foi a questão assim de compilar esse material, né, de determinar o que eu trabalharia, quais das crônicas, quais textos que eu iria analisar. Então, a princípio, eu tinha em mãos os impressos do Correio do Sul de 1928 a 1935. Então, era muito material. Então, eu decidi não ampliar muito corpus, né? E fiquei nos anos de 1928 e 1929 apenas. 1930 a 1935, projetos futuros, né? Então, assim, ao digitar esses textos, eu encontrei impressões de baixa qualidade, que dificultava a identificação dos caracteres, né? Como você disse, páginas amareladas. E aí, para poder lidar com essas lacunas, com essas imprecisões, o Arquivo Nacional foi muito importante, porque ele me enviou essas normas, que eu não usei todas, mas foi um pontapé, né? Foi foi uma ajuda, né? Sim. Exatamente. Uma então, forma de você seguir, você ter esse guia, né? De você exatamente. Poder... E, assim, eu precisei usar, por exemplo, colchetes para poder identificar partes faltantes, né? Em alguns casos, eu precisei completar essas letras faltantes com base nas inferências, no contexto, e eu procurei, né, reproduzir os textos de forma fiel aos originais, né? Mesmo diante de rasgos, de apagamentos, dessa baixa visibilidade. Então, assim, se eu olhar para o meu trabalho, o que me tomou mais tempo foi digitar esse material. Uhum. Por mais que eu tenha me debruçado só sobre os textos publicados por Rubem Braga. Lembrando também que eu encontrei textos que não estavam assinados pelo Rubem, mas que eram dele, né? Que pesquisando você percebe que é dele, mas que ele não assina. Mas ele utilizava codinomes, utilizava apelidos? Não. Pseudônimos, não. Pseudônimos, Tem textos que ele não assina, simplesmente. Inclusive, eu tomei conhecimento de um texto que ele não assina, mas que eu sabia que era dele, porque esse texto está na biografia do Rubem Braga, de Marco Antônio de Carvalho. Então, como eu disse, essa obra foi muito importante, assim, toda a minha trajetória, desde o mestrado. E curiosidade que o Felipe Botelho, que é um estudioso, um pesquisador que mora na Inglaterra, ele também descobriu algumas crônicas que o Lima Barreto sequer assinava. E está publicado, inclusive, num livro, faz uns 5 anos que ele publicou essa obra, esse acervo também inédito do Lima, que ele descobre. E sabe como ele descobriu? Ele descobriu quando ele leu a biografia do Lima Barreto, do Francisco de Assis Barbosa, e o Francisco de Assis Barbosa deixou algumas pistas lá na biografia. Então, ele foi atrás desses jornais no Rio, né, e o Felipe Botelho conseguiu identificar essas crônicas do Lima Barreto. E eram crônicas inéditas, que sequer tinham sido publicadas, digamos, o próprio Francisco de Assis Barbosa, que foi o curador, né, foi o principal mentor da obra do Lima, conseguiu encontrá-la, mas deixou essas pistas para que outros pesquisadores pudessem encontrar.
Interessante. E agora eu cito um trecho da sua pesquisa, Michaele. Eu peço licença aqui para fazer a leitura. Diz assim: a paixão de Rubem Braga pelo futebol é evidente em suas crônicas. Transcende o mero relato de jogos e resultados. Utilizando o esporte como lente para analisar a sociedade brasileira, o cronista revela a importância do futebol na construção da identidade nacional. Fim de citação, página 83. Agora vem a pergunta: além do futebol, que foi a paixão do autor, quais são os outros tipos de assuntos e temáticas tratadas também nos datiloscritos de Rubem Braga? Você já respondeu parcialmente, mas fique à vontade para falar um pouco mais. Olha que interessante, Cristiano, aos 15 e 16 anos, ele traz temas como feminismo, como eutanásia, comunismo, a situação do ensino primário no Espírito Santo, né? Então, essa questão da educação, essa preocupação com a educação, com a formação do professor, com os métodos educacionais. Ele traz textos sobre o modernismo, sobre o Rio de Janeiro, sobre cachoeira, política nacional, né, cinema. Então, você percebe que ele traz uma gama de conteúdos. Interessante. A biografia que o José Castelo escreveu sobre Rubem Braga, na cobertura com Rubem Braga, me parece. Sim. Eu fui aluno do José Castelo no curso de criação literária, e eu li também a biografia do Vinícius de Moraes, e eu pensava que Rubem Braga morou em Ipanema, no Rio, na Zona Sul. Então, ele morou em Caraí e morou em Ipanema também? Sim, a princípio, quando ele teve esse desentendimento com o professor, né, Ávila Júnior, e saiu de Cachoeiro, ele foi morar na casa da mãe de um cunhado dele, em Niterói. Sim. Depois ele vai para a cobertura em Ipanema. Essa curiosidade que o público que está assistindo a live, na cobertura ele tinha um jardim gigante. Jardim suspenso. Isso. E lá ele gostava de ficar nesse jardim, cultivando as plantinhas e tal. E recebia grandes personalidades da literatura, né? Ele tinha esse contato com outros escritores, né? De renome. E a correspondência dele deve ser farta em relação aos outros escritores também. Sim. A correspondência passiva e ativa, enfim. A próxima questão, Michaele, diz respeito um pouco nas considerações finais, agora passando um pouco mais por as conclusões da sua pesquisa. Eu peço licença aqui para realizar a leitura. Novas pesquisas com os datiloscritos do Jornal Correio do Sul podem contribuir significativamente para a construção de um panorama mais completo da história da comunicação no Espírito Santo e do papel do jornal na formação da identidade regional. A identificação dos autores, a análise do público-alvo, que você vai citando, né, esse tipo de perspectiva, né, aos outros pesquisadores. Como você diz aqui, a identificação dos autores, a análise do público-alvo e das motivações editoriais permitirão compreender as dinâmicas sociais e culturais da época, bem como as implicações políticas das escolhas temáticas. Fim de citação, página 123. Eu gostaria que você pudesse esclarecer um pouco mais sobre o que ainda resta a ser descoberto, né, sobre essas crônicas. Fique à vontade. Cristiane, em se tratando de Rubem Braga, muito por fazer, né? Ainda que a crônica, para alguns estudiosos, seja um gênero efêmero, né? Um gênero passageiro, um gênero menor, há muitos que se interessam pelo gênero, né? Que transita entre o jornalismo, entre a literatura, e que transcende o jornalismo, né? E aí, pensando no que ainda pode ser descoberto, né? Uma questão que eu até aponto na minha pesquisa é até que ponto que a obra do Rubem Braga foi moldada pela experiência jornalística,
né? E em que medida que essa escrita, né? Essa experiência influenciou a escrita do cronista. Então, o que eu percebo? Que é possível investigar um pouco mais sobre essa relação entre Rubem Braga e a obra dele. A compreensão, eu acredito, dessa relação pode fornecer alguns insights sobre a formação, né, sobre essas raízes, essas origens, né, do estilo literário de Braga, e sobre a influência do contexto histórico e social na produção dos seus textos. Além disso, eu percebo que eu foquei nos textos publicados por Rubem Braga, mas há outros escritores, por exemplo, o Newton Braga, que é irmão do Rubem, né? Então, ele também, com o tempo, assim como o Rubem, ele se tornou um redator do jornal. Não por acaso, a gente pode perceber, assim, que o Correio do Sul, ele era um porta-voz da família, né? Que era uma família muito influente em Cachoeiro. O pai do Rubem, ele foi o primeiro prefeito da cidade. Então, você percebe aí o jornal como um importante porta-voz, né, dessa família. E outra coisa, há outros gêneros no Correio do Sul que podem ser trabalhados, né? Por exemplo, os classificados, né? É muito interessante olhar a formatação do jornal, os anúncios publicitários, né, os acontecimentos da cidade, ou seja, em se tratando de Rubem, há muita coisa por fazer. Interessante. Como a gente tem mais um tempinho, eu vou passar por uma pergunta metodológica que nós estabelecemos aqui. É a questão do método de pesquisa. A palavra método é caminho. Qual foi o caminho que você adota na sua pesquisa? Eu adotei uma abordagem assim, técnico-metodológica que combina a pesquisa documental com a análise dos textos, né? Então, assim, a princípio, eu consultei a coleção do jornal Correio do Sul, né, no arquivo público. Lembrando que, a princípio, eu tive acesso a esse material de 1928 e 1929, Sim. quando eu estava em Viçosa. Quando eu comecei a frequentar o arquivo, eu entendi que tinha mais coisas, né? E encontrei não só 28 e 29, como de 30 a 35. Então, a princípio, eu consultei essa coleção. Aí, o que eu fiz com essa coleção, né? Eu digitei todos os textos impressos, todos os textos publicados pelo Rubem Braga. E aí, em seguida, eu realizei uma análise de parte desses textos. Na tese, eu analiso 6 textos. 3 textos da Carta do Rio, né, que era uma coluna, 3 textos da Carta do Rio, que são datados de 1928, e 3 textos da Nota do Rio, que são datados de 1929. Mas, é claro, tinha farto material ali para ser estudado, e aí eu convido outros pesquisadores, né, a se debruçar sobre o Correio do Sul, sobre esses textos, para poder aprofundar essa pesquisa, né, entender esse início do Rubem. Muito interessante, Maikele. Eu fiquei curioso em perguntar a você, fugindo aqui um pouco do nosso roteiro, mas assim, os datiloscritos, eu fiz um trabalho também de compilação de um texto que o Jorge Amado, ele publicou uma crônica sobre a morte do escritor austríaco Stefan Zweig, quando ele cometeu suicídio em Petrópolis. Eu escrevi esse artigo com a professora Tânia de Oliveira Ramos, que foi a minha professora lá na Federal de Santa Catarina, e eu tive acesso ao datiloscrito, ou seja, ao original, né? Não o
o próprio jornal, que foi o jornal La Razón, que era um jornal lá no Uruguai, quando o Jorge Amado ficou exilado em Montevidéu. Ficou no exílio, porque ele queria escrever lá a autobiografia dele. Na verdade, não foi, ele escreveu uma autobiografia que é a Navegação de Cabotagem, mas a biografia de Luiz Carlos Prestes, que é o Cavaleiro da Esperança, que o Jorge Amado era comunista, né? Uhum. Então, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Esse datiloscrito você não chegou a ter acesso, ou seja, esses materiais originais. Você ficou sabendo da existência deles? Eu fiquei sabendo pela Maria Elvira e pelo Igre Mansur. Eu fiquei sabendo também nesse momento em que esse material, que estava no acervo privado do Paulo Tingo, uma pessoa muito preocupada com o acervo cultural aqui da cidade, quando ele doa esse material para o arquivo. Aí, esse material original, ele é restaurado, ele é microfilmado e ele é digitalizado, ou seja, eu tive acesso aos microfilmes, né? É uma fotografia desses textos, que à época eram digitalizados em máquina, né? Máquina de escrever. E o meu trabalho foi exatamente digitar esse material. Infelizmente, no arquivo, eu não consegui esse acesso, esse contato direto, né? Colocar as mãos nesse material. E eu fico feliz que esse material tenha ido para o arquivo, porque isso poderia se perder aqui em Cachoeiro. Sim. Até porque Cachoeiro tem um problema com as enchentes, então é muito próximo ao rio, existia todo esse risco, né, desse material de se perder. E esse material hoje ele está aos cuidados do próprio arquivo do Espírito Santo. Existe uma pessoa que trabalha lá, um profissional que atende um pesquisador. É preciso reservar horário, enviar e-mail? Como funciona essa questão? É possível, mas a qualquer tempo você pode chegar e eles são muito gentis, né? Tanto que, graças a eles, a minha pesquisa pôde se desenvolver, assim, de uma forma mais fluida, né? Mais rápida. Mas eles ainda não foram digitalizados. Existe uma pretensão de digitalizar esse material ou não? Penso que sim, penso que sim. Penso que com esse objetivo, esse material foi para o arquivo. Interessante. Michaele... Muito importante, só um parênteses aqui, Cristiano. Sim. Quando você fala no público, né? No público leitor desses textos, eu acho que o meu maior objetivo com essa pesquisa foi exatamente trazer à tona esses textos, porque é muito interessante pensar que o Rubem adulto, né, que escreveu crônicas memoráveis, né, que você encontra nos livros didáticos, ele muito novo, ele escrevia na cidade dele, não da cidade dele, né, porque no momento ele está no Rio, mas ele escreve um jornalzinho, um periódico, que circula na cidade dele, né, que pertence aos irmãos. Então, o meu intuito foi exatamente trazer à tona esse material, porque quem teve acesso ao material, quem residia em Cachoeiro nesse período, 1928, 1929, né, ou seja, daí a importância do acervo, né, do arquivo, de restaurar esse material, de trazer à tona esses textos. Interessante, Michaele. Nós poderíamos aqui continuarmos falando sobre a sua pesquisa, que de fato eu li, gostei bastante. Achei assim metodologicamente muito delimitada a questão do objeto, né? A questão temporal, a questão da escolha das crônicas que você fez, a sistematicidade também, a introdução bem limitada no aspecto da apresentação também dos capítulos, né?
E, inclusive, a poeticidade que você também dá aos títulos dos capítulos e das seções e subseções. E as referências que você utilizou e o modo como você conversa com elas também. Michele, você gostaria de comentar, de falar um pouco sobre algo que não foi tratado aqui na nossa conversa? Então, eu gostaria de dizer assim, foi muito legal essa conversa. Está sendo muito legal falar um pouco sobre a pesquisa, Sim. Né, recém-desenvolvida. Sim. Né? É sempre muito bom falar do Rubem, falar de algo que é inédito. Eu não diria inédito, né? Porque esse material já foi publicado em 28 e 29. Mas eu diria édito, né? Um material que tem a sua importância, um material que está aí à disposição do público e para novas pesquisas, né? Estudantes de letras ou outras áreas, né? Ou de outras áreas que queiram se debruçar sobre esse material. Até porque, quando a gente pensa no Rubem Braga, o cronista Rubem Braga, mas foi um intelectual multifacetado, né? Então, em pensar que no Correio do Sul você encontra poesia, poemas do Rubem Braga, né? Então, olha que interessante, ele publicou livro de poesia, Sim. Além das crônicas, né? Ele foi correspondente de guerra, né? Ele escreveu para inúmeras revistas, né? Assim, jornais de vários lugares do país e até fora do país. Então, eu acho que vale muito a pena se debruçar sobre, não só sobre o Rubem, mas também sobre a crônica, sobre o gênero. O gênero no qual você discute muito bem, citando Marçal Moisés, citando os teóricos pertinentes. Legal, Michele. E o pós-doutorado vem aí, né? O pós-doutorado certamente será sobre Rubem Braga. Possivelmente. Desdobramento sobre o autor. Né? E quem sabe dar continuidade, né, a esse arquivo, né? De repente trazer aí os novos impressos, né, de 1930 a 1935. Eu lembro, Cristiano, que quando eu estudava em Viçosa, o meu orientador, ele comentou que eu teria material farto para poder trabalhar a minha vida inteira com o Rubem Braga, se eu quisesse. E hoje eu vejo que é uma verdade, assim. Eu não tenho dúvidas que eu poderia, né, eu posso trabalhar com o Rubem por toda a minha vida e ainda vai ter muito por fazer. Então, eu espero, assim, que essa nossa conversa possa suscitar esse desejo de aprofundar no autor, no gênero, que outros pesquisadores se debrucem sobre esse material. É o meu desejo, assim, que isso não fique perdido, sabe? E logo, logo a sua tese estará publicada, você entregará a versão final na Biblioteca da Federal do Espírito Santo. Eu quero ler o seu livro, né, que fruto da sua dissertação de mestrado. Eu estou com ele aqui, com um exemplar dele. Sim. Gostaria de mostrar. Interessante, Rubem Braga, um cosmopolita afeito à sua província. Excelente título e subtítulo. Excelente o desenho dele, né? Muito interessante. Esse livro, na verdade, não saiu de uma pretensão, assim, ser escritora. O que aconteceu, né? Existe a Bienal Rubem Braga, aqui em Cachoeiro, e a Bienal não, a Lei Rubem Braga, que abre edital todos os anos e incentiva, né? Não só a literatura, mas a dança, a música, movimentos culturais. E aí eles abriram o edital e eu pensei, por que não, né? Tinha acabado de apresentar a minha dissertação em Viçosa e foi aí que surgiu a ideia do livro, né? Assim, é resultado desse meu primeiro contato com o Rubem Braga. E quem sabe publicar também a tese, né?
Eu vou deixar as duas referências na descrição do vídeo. Michaele, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite do canal Humanitas, conversar aqui sobre um escritor tão importante da literatura brasileira, da literatura capixaba, e aprofundar esse assunto tão pertinente, tão digno de ser aqui tratado no canal das Humanidades. Eu desejo a você todo sucesso na carreira acadêmica, na carreira do magistério, né, no qual você já é professora, e que nós possamos conversar, amadurecer as ideias para publicarmos posteriormente a entrevista em um formato impresso, numa revista acadêmica. Ótimo. Muito obrigada, Cristiano. Eu que agradeço também pelo aceite do convite. Até logo, o canal Humanitas nos despede aqui, despedimos aqui do ano 2024 com a última live. Até logo. Até, tchau. Tchau, tchau, tchau.